Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo História do Brasil, da crise da República Oligárquica, e o tema dessa aula é a Revolução de 30, os antecedentes que levaram, né, a uma modificação importante na estrutura política brasileira e, num certo sentido também, certo sentido não, com realidade, até mesmo nas estruturas econômicas. Tá? Nós, imediatamente, então, vamos partilhar a tela com vocês, que a gente possa, a partir do PowerPoint, isso, fazer a apresentação. Esse é o nosso tema geral, tá? E no nosso último encontro nós vimos a questão das modificações importantes que nas primeiras décadas do século XX ocorreram na sociedade brasileira. Processo de urbanização e industrialização, novos setores sociais, novas demandas, um sistema político completamente bloqueado pelo controle que as oligarquias exercitavam, né, do poder político, oligarquias vinculadas à grande propriedade da terra e ao modelo, né, primário exportador. E diante dessas novas demandas, essas oligarquias responderam de forma bastante, digamos, sem dar grande valor a vários desses movimentos. Tudo bem? Mas nós vimos que aos poucos foram sendo minadas as bases, né, de apoio daquela sociedade, né, que tinha sido constituída a partir da proclamação da República. Muito bem, sob domínio oligárquico. Perfeito. Tá? Vimos que em 22 foi um ano crucial, um ano importante, o surgimento dessas novas tendências, ao mesmo tempo que foi um ano em que a campanha eleitoral presidencial deflagrou um conflito entre uma divisão dentro das oligarquias, a candidatura do Arthur Bernardes, né, aquele pacto São Paulo-Minas, houve reação de setores oligárquicos importantes, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, e formou-se uma candidatura de oposição. Essa candidatura de oposição ela levou, né, a uma divisão das oligarquias, tá certo? A eleições competitivas. O episódio das chamadas cartas falsas levantou setores da jovem oficialidade contra a candidatura Arthur Bernardes. A revolta do Forte do Copacabana deu início ao ciclo dos chamados movimentos das revoltas tenentistas. Vimos que o governo Arthur Bernardes, o tempo todo em estado de sítio, exceto quando da votação da emenda constitucional de 1926, que reforçou os poderes do Executivo Federal, tá? E o que o tenentismo, após o episódio da coluna Prestes, se dividiu em dois grupos. O grupo Juarez Távora, Cordeiro de Farias, principalmente Siqueira Campos, que aceitava, a partir daí, alianças com grupos oligárquicos, ou seja, incentivando a crise entre as oligarquias como modo, né, de se alterar a situação do poder político no Brasil, e a participação, então, desse projeto tenentista, um projeto bastante dúbio, né, não se sabia muito bem o que queria, mas, enfim, tá, tinha um ponto de unidade, que era a luta contra aquele domínio, principalmente da oligarquia cafeicultora paulista. E, do outro lado, o tenentismo social, figura de Luiz Carlos Prestes, que radicaliza as posições e defende que uma verdadeira mudança da sociedade brasileira só poderá vir por uma revolução que acabe com o latifúndio e ataque diretamente o capital estrangeiro, que valorize o capital nacional. Nesse sentido, não pode existir acordos com os setores oligárquicos. Tá certo? Vamos então trabalhar o momento, os antecedentes da Revolução de 30, do movimento, enfim, que pôs fim à República Oligárquica. Em 1926, houve uma repactuação entre as elites. As elites oligárquicas, mesmo aquelas, né, que em 22 tinham disputado as eleições contra o candidato Arthur Bernardes, apoiado por São Paulo e Minas, resolveram que tinham que se recompactar. Por quê? Porque o período Bernardes tinha sido um período muito agitado, principalmente as revoltas tenentistas tinham criado um receio entre as oligarquias, e houve então uma grande rearticulação política. Por exemplo,
tá? Washington Luiz, candidato paulista, quer dizer, embora nascido no Rio de Janeiro, sempre fez política em São Paulo, tinha sido governador de São Paulo. Ele convida para ser ministro da Fazenda um líder gaúcho em ascensão no Rio Grande do Sul, elemento que permitiu, né, a figura de liderança que permitiu um acordo entre o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Liberal, que vinham em luta, né, inclusive em guerras internas desde o início da República. Getúlio Vargas foi convidado a ser ministro da Fazenda, aceitou o cargo de ministro da Fazenda e só deixou o ministério no final de 1927 para assumir o governo do Rio Grande do Sul, quando ele foi eleito, então, governador, presidente do Rio Grande do Sul. Mas só para dar uma ideia, né, que Getúlio Vargas, que depois será o candidato de oposição nas eleições de 1930, de oposição ao Washington Luiz, a Júlio Prestes, que foi o candidato apoiado por Washington Luiz, tudo bem, ele formou parte do governo Washington Luiz no primeiro momento. A ideia, então, da rearticulação das oligarquias para combater os grupos radicalizados, os movimentos radicais. Imediatamente com Washington Luiz, pôs-se fim ao estado de sítio. As oposições aproveitaram o fim do estado de sítio e começaram a se movimentar. Em 27, o governo Washington Luiz conseguiu, na Câmara de Deputados, no Senado, a aprovação daquela que ficou conhecida como Lei Celerada, uma lei que cerceava a atuação das oposições, que colocou na ilegalidade o Partido Comunista outra vez. O Partido Comunista foi fundado em 22, colocado na ilegalidade em 22, ainda no governo Epitácio Pessoa. Com Washington Luiz, ele voltou a existir legalmente e agora foi outra vez colocado na ilegalidade. E a forma do Partido Comunista tentar burlar a ilegalidade, nós vimos, foi a criação do Bloco Operário Camponês, onde candidatos comunistas disputavam eleições em nome dessa coligação, o Bloco Operário Camponês, ou dessa organização, Bloco Operário Camponês. Censura a imprensa, ou seja, o governo Washington Luiz, embora no início tivesse um projeto, né, de abertura política em relação ao que tinha sido o governo Bernardes, né, na prática, né, volta atrás, não no grau que o governo Bernardes tinha sido autoritário, mas sem dúvida nenhuma o exercício do autoritarismo é uma realidade. Isso tem a ver, mais uma vez, vamos sempre colocar a questão, com a crise do Estado liberal, com a crise das ideias liberais. O que vai acontecer na era Vargas, uma centralização fortíssima do poder, não é um raio em céu aberto, não é um raio em céu azul, né? É um processo que vinha se concretizando, que vinha caminhando na sociedade brasileira desde a década de 20, como reflexo exatamente da crise das ideias liberais. Em 1930, eleições presidenciais. Em 29, o presidente Washington Luiz, com receio de que se o candidato não fosse um paulista à presidência da República, a sua política de valorização do café que ele tinha criado durante o seu governo não seria levada adiante. Então ele rompe com a oligarquia mineira, no sentido de que ele afirma que não vai cumprir o Pacto do Hotel Glória de 1919, que ele vai apontar como seu candidato qual o governo federal apoia, e, portanto, toda aquela máquina que existia por trás do governo federal para gerar votos, né, concessão de cargos, né, enfim, verbas públicas, favores, etc., funcionaria para o candidato de São Paulo, Júlio Prestes, candidato da concentração republicana. O governo de Minas, o presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, não aceita, né, e rompe com os paulistas e vai buscar, então, uma outra candidatura, que evidentemente não podia ser a dele, porque senão ficaria só uma questão para as demais oligarquias. É um conflito São Paulo-Minas, então a candidatura alternativa veio com a figura de Getúlio Vargas. Vargas, então, é o candidato da chamada Aliança Liberal. Aliança Liberal, então, que recebeu o apoio das oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Além disso, apoio do Partido Democrático de São Paulo, que tinha rompido, né, as camadas médias urbanas, que romperam
com o Partido Republicano Paulista, das oligarquias, e o apoio de setores do proletariado industrial também, porque Vargas faz uma série de promessas nos comícios que realiza. E aí fica importante você perceber, Vargas, durante a campanha eleitoral, tem vários discursos diferentes, promete para as oligarquias que vai manter, né, fundamentalmente a economia primária exportadora, que vai garantir a continuidade da grande propriedade, feito, tranquilizando então esses grupos, esse é o projeto dele. Para as camadas médias urbanas, ele promete o voto secreto, né, que seria, né, a grande reivindicação do Partido Democrático de São Paulo, e para os setores do proletariado industrial, ele afirma a necessidade de uma legislação trabalhista e social. E com isso ele espera, obviamente, conseguir votos para vencer o candidato oficial, o candidato Júlio Prestes. No entanto, não foi o que aconteceu, né? Na verdade, Prestes venceu Júlio Prestes, que não é parente nem em 15º grau de Luiz Carlos Prestes, ele vence as eleições presidenciais. Tá certo? Essas eleições presidenciais, podemos mostrar aqui, por exemplo, Getúlio Vargas obteve 36,6% dos votos, Júlio Prestes obteve 57,1% dos votos. Perfeito? Esse gráfico aqui é do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, aquele atlas histórico do Brasil que eu já recomendei a vocês. Tá? O passo seguinte é que, com a vitória, aparentemente, né, com a vitória, perdão, do Júlio Prestes, Vargas faz um movimento de conciliação, né, tenta se aproximar, né, de Washington Luiz, oferece, né, um acordo político. Washington Luiz se nega a aceitar, diz que agora, como eles foram para a oposição, o governo vai tratá-los como oposição. Vamos lembrar sempre, eleição em março, 1º de março, posse em 15 de novembro. Nesse espaço de tempo, o processo se radicaliza, porque a Aliança Liberal contesta o resultado eleitoral, afirma que houve fraudes, e com certeza fraudes existiram, inclusive se você olhar aqui no Rio Grande do Sul, tá, é impossível esse resultado, a não ser que houvesse fraude, tá? Ou seja, Júlio Prestes só obteve em quase 300 mil votos, 900 votos no Rio Grande do Sul, tudo bem? Mas, como eu gosto de dizer, São Paulo fraudou melhor. Os estados que apoiavam São Paulo, amplamente majoritários, fraudaram melhor e venceram as eleições. Tá? Mas, nesse momento, a fraude, a contestação ao resultado eleitoral, que Vargas, num primeiro momento, não apoia, tá? Se junta com uma outra crise. Essa crise política se junta à crise, né, dos reflexos da crise de 29 na economia brasileira. Um forte decréscimo, é isso, dos preços internacionais do café, você acompanhando aqui, tudo bem? E nesse sentido, o governo brasileiro tem um problema muito sério, os cafeicultores têm um problema sério e o governo fica sem recursos até mesmo para fazer frente às promessas para garantir o apoio ao candidato Júlio Prestes nas eleições presidenciais. Ao lado de tudo isso, um outro componente importante foi quando, no final de julho, depois da existência, né, de um conflito no estado da Paraíba, onde o candidato João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, era o presidente de estado, e começou uma rebelião de grupos oligárquicos, apoiados por Washington Luiz, essa era a acusação, contra o governo dele na Paraíba. Tá? É a chamada revolta de Princesa. Essa crise política muito forte, tudo bem? Ela não tem uma relação direta com o assassinato em Recife, no final de julho, desse ex-candidato a vice-presidente derrotado nas eleições. Tá? João Pessoa foi assassinado por questões, tudo bem, que tem a ver com problemas de ordem política, mas também de ordem pessoal. Tá? Enfim, não vamos entrar aqui no detalhe. O assassinato dele deu aos defensores da Aliança Liberal, particularmente aqueles grupos de tenentes mais radicalizados, e até os chamados tenentes civis, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, um cadáver. E eles, então, pegaram o corpo do João Pessoa, embalsamaram lá na Paraíba e trouxeram para o Rio de Janeiro, onde ele foi enterrado e continua, né, o seu corpo enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Mas por que isso? Tá? Porque com o cadáver do
do Epitácio Pessoa se fez luta política, né? Quando o caixão desembarcou aqui no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, houve passeata, comício e uma série de acusações contra o governo Washington Luiz, que teria sido responsável pelo assassinato do líder paraibano. Tá? O movimento, então, ganha força, o movimento militar, da parte do Rio Grande do Sul, em outubro de 1930, e as forças legalistas de Washington Luiz, o Exército Nacional, se mobiliza, só que essas forças legalistas, ao encontrarem com as forças revolucionárias na fronteira, no limite entre Paraná e São Paulo, elas aderiram ao movimento revolucionário. Washington Luiz não tinha nenhuma condição de resistir, formou-se uma junta militar. Washington Luiz, Júlio Prestes foram para o exílio na Europa, enquanto a junta militar passava o poder para Getúlio Vargas, que aqui aparece lá em Itararé, na caminhada para o Rio de Janeiro, exatamente no limite entre São Paulo e Paraná. Tá? Aqui, uma foto dos tropas gaúchas amarrando os seus cavalos no obelisco da Avenida Central, do que hoje é a Avenida Rio Branco, era uma promessa dos revolucionários, tudo bem? E aqui o governo Vargas, quer dizer, o Vargas chegando em frente ao Palácio do Catete para assumir, então, o chamado governo provisório. Bem, acabamos, então, essa apresentação de hoje. Tá? E vou, então, me despedir de vocês. No nosso próximo encontro, trabalharemos o governo provisório, governo Vargas, de 30 a 34, daremos início a essa fase. Que todos estejam bem com saúde, é o que eu desejo. Um abraço.